Olá, seja muito bem-vindo para mais uma aula do nosso curso. E na aula de hoje nós vamos conversar sobre o Simple Present. E eu já te adianto que essa é uma das aulas mais importantes deste curso. Então, se você está aí com o seu celular, alguma distração perto de você, já desliga, já deixa bem distante, porque eu preciso da sua total atenção neste momento. Pega seu caderno, sua apostila e foca aqui comigo, tá? Porque entender esse tempo verbal em inglês vai te trazer liberdade de fala e de escrita. E nas próximas aulas vamos ter atividades práticas, onde eu vou te mostrar como o Simple Present muda o seu jogo no inglês. Então, para começarmos, a gente vai entender o que é um verbo. Um verbo é uma ação. Amar, comer, correr, dançar, se divertir, falar, tudo isso são ações, que é a mesma coisa que verbo, tá? Então, verbo é uma ação. O que é um tempo verbal? Tempo verbal é quando esta ação ocorre no presente, agora, ou no futuro, amanhã, daqui a 2 dias, daqui a uma semana, ano que vem. E no passado, ontem, anteontem, 10 anos atrás. Então, é quando uma ação ocorre. Trazendo isso para o Simple Present, o Simple Present vai falar de ações, de verbos que ocorrem agora no presente, podendo ser hábitos, podendo ser verdades gerais, podendo ser fatos, curiosidades, tudo bem? Então é sobre isso que vamos começar hoje. Para a gente começar, você precisa entender um pouquinho o que é um verbo no infinitivo. Um verbo no infinitivo é quando não está acontecendo aquela ação. Por exemplo, eu digo assim, sorrir me faz bem. Esse sorrir, ninguém está praticando ele. Eu estou falando sobre o ato de sorrir. Quando você fala sobre o ato de alguma coisa, sobre o ato de sorrir, comer, dançar, falar, esse verbo está no infinitivo. Geralmente termina com ar, ir. No inglês, quando o verbo estiver no infinitivo, ele vai começar com o to. Então, amar é to love, comer é to eat, sorrir é to smile, dançar é to dance. Tudo bem? Então, para um verbo estar no infinitivo em inglês, sem conjugação, a gente usa o to no início. Então, essa é a primeira coisa que você precisa entender. Quando eu vou usar este verbo, vou aplicar ele no presente, basicamente, eu só preciso remover o to antes do verbo. Então, eu vou te dar frases para te mostrar isso. Por exemplo, eu quero dizer que eu amo você. I love you. Eu só tirei o to. O meu love não mudou. Outra coisa, I eat breakfast every day. Eu como café da manhã todos os dias. Eu também não mudei, eu só tirei o to. I smile when I see you. Eu sorrio quando te vejo. Também não mudei, só tirei o to. Tudo bem até aqui? O que vai acontecer de diferente aqui? Quando é que esse verbo vai mudar? O verbo só vai sofrer modificação quando eu estiver falando sobre he, she e it. Tudo bem? Teacher, o que é he, she, it? O he, she, it você aprendeu na aula sobre pronomes, que são as pessoas ele, ela e o pronome para objetos ou animais, tá? Então, quando você estiver falando sobre ele, ela ou sobre um animal, um objeto, as regras do Simple Present que eu vou te mostrar daqui a pouquinho, elas serão aplicadas, tudo bem? Então, recapitulando, as regras só se aplicam para o he, para o she e para o it. Não vai se aplicar para I, que sou eu, you, você, we, nós e they, eles. Essas regras não vão se aplicar, tá? Então, vamos para as regras do Simple Present. A primeira regra diz o seguinte: o verbo recebe um S no final, tá? É a primeira regra. Para a maior parte dos verbos, você vai colocar só o Szinho no final. Por exemplo, I love, you love, he ou she, ou it loves, we love, they love. Então, você percebe que o único verbo que mudou foi aquele que eu usei ou para o he, ou para o she, ou para o it, tá? Que eu tive que acrescentar um Szinho. Só isso que mudou. As outras pessoas continuam com love normal. Não vai mudar além disso, tá? Então, para a maior parte dos verbos, a única coisa que vai acontecer é que você vai ter que colocar a letra S no final do verbo, quando for he ou she
ou it. Mas, professora, se for elas, é they, então não vai mudar. É só quando for o singular. Uma única pessoa, ou ela, ou ele, ou um único objeto. Uma única coisa. Tudo bem? É aí que as regras se aplicam. Vamos colocar aqui outro verbo para você identificar, o verbo sorrir. I smile, you smile, he, she, each smiles. We smile, they smile. Mesma coisa aqui. Eu usei o smile normal. Só tirei o to lá que eu falei para vocês antes. Só que quando é ele, ela ou objeto, he, she ou it, eu tenho que colocar o Szinho para ficar correto, tá? Então, essa é a nossa primeira regra. A segunda regra diz que o verbo ele vai receber ES no final quando ele terminar com as seguintes letras: O, S, SH, CH, X ou Z. Então, vamos ver melhor como isso funciona. I go, o meu go termina com O, então vou aplicar essa segunda regra. You go, he, she, it goes. Goes. Agora eu tenho que colocar o ES, porque go termina com O, e eu sei que essas regras só se aplicam pro he, pro she e pro it, tá? Então seria eu vou, você vai, ele vai, ela vai, isso vai, tá? Mas em inglês só muda pro he, pro she e pro it. O resto das pessoas não muda. Mesma coisa com o verbo to watch, que é assistir. Então, o go é ir e o watch é assistir. I watch, you watch, he, she, it watches. Porque termina com CH, lembra? E eu ponho o ES. We watch, they watch. Tá? E aí você pode estar se perguntando, professora, como é que eu vou memorizar isso daqui, meu Deus? Memorizar que tem que terminar com essas letrinhas. Eu vou passar um conselho para vocês. Não se preocupem com isso. Com o tempo, com a prática, vai ficando cada vez mais intuitivo você colocar o verbozinho da forma correta, tá? É só no começo que você se atrapalha, mas depois você pega o jeito. E eu vou deixar aqui para vocês, vou disponibilizar para vocês aqui no nosso curso um resuminho desse assunto com as regrinhas. Então vai ter as regrinhas lá bem pequenininho, para quando você fizer os seus exercícios, estiver numa conversação e precisar lembrar rapidinho como termina ali o verbo, você só pegar essa folhinha, você pode imprimir, você pode usar online, e olhar que ela vai ter em resuminho as aplicações aqui das regrinhas, tá bom? Então vamos para a nossa terceira regra. Agora, a nossa terceira regra, ela diz o seguinte: se o meu verbo terminar em consoante mais y, eu preciso tirar o y e colocar IES. Então, vamos ver aqui. O verbo chorar, que é cry. I cry, you cry, he, she, it cries. We cry, they cry. Então, eu tirei meu y do cry e coloquei IES pro he, pro g e pro it, que são os únicos que recebem essa mudança. Study, estudar. Opa, não coloquei aqui. I study, you study, he, she, it studies. We study, they study. Então, eu tirei meu y e coloquei IES, porque antes disso havia uma consoante. Aí você me fala, beleza, teacher, o que que eu faço se for uma vogal mais y? O que que eu faço, será? Tem ideia? Se for uma vogal mais y, eu coloco S. I play, you play, he, she, it plays. Olha só, aquela primeira regrinha lá nossa, tá? We play, they play. Poderia ter outro verbo aqui. Eu poderia colocar o verbo play, no caso é jogar, tocar, tem vários significados. Eu poderia colocar o verbo buy, que é comprar. I buy, you buy, he, she, it buys. We buy, they buy. Que simples. Eu só coloco S quando for vogal mais Y, tudo bem? Eu chamo isso de exceção da regra, né? Nem de quarta regra. Eu costumo chamar de exceção da regra da consoante, porque só muda se for consoante, tá? Então, agora eu te passei várias regrinhas que você pode estar pensando, meu Deus, professora, quanta regra, quanta coisa, eu vou ter que pensar em tudo isso quando eu tiver que falar inglês? E não. Eu vou te ajudar, vou te entregar alguns macetes para você não ter que ficar pensando em tudo isso na hora de criar as suas frases.
Só que antes de a gente ir para lá, eu vou ensinar para você a forma interrogativa e a forma negativa. Começando pela negativa. Para a gente fazer a forma negativa do presente, falar que não faz alguma coisa, a gente precisa usar o que a gente chama de auxiliares. O auxiliar do presente é o do, ou does. Isso porque o do ele vai ser para quase todo mundo e o does vai ser somente para o he, para o she e para o it, tá? E aí, a gente costuma aprender I do not, she does not, mas eu vou ensinar direto para vocês a forma curta, porque é a mais usada. Então, para você pegar o do e o not, você vai juntá-los e falar don't. Para você pegar o does e o not e juntá-los para fazer uma palavra só, você vai falar doesn't. Don't, doesn't. E aí, essa é a palavrinha que a gente usa para negar alguma coisa no presente, tá? Vou mostrar para vocês para ficar um pouquinho mais claro. Ó, she doesn't like meat. Ela não gosta de carne. Então, se eu quisesse falar que ela gosta de carne, eu falaria she likes meat. Mas aí eu uso o doesn't, porque nesse caso o doesn't é o do he, she, it, tá? Coloco o doesn't aqui, tudo bem? E aí, automaticamente, minha frase está negando. Quando eu uso o auxiliar negativo, ou does, ou doesn't, perdão, ou don't, ou doesn't, automaticamente minha frase vai para o negativo, tá? Então, é só você usar essa palavrinha ou essa daqui, dependendo da pessoa, para negar. Essa daqui para I, don't, you don't, we don't, they don't. E doesn't para he, she, it. Aí é como se fosse o não, para você negar, e aí em seguida você tem que colocar um verbo, né? Porque você está negando alguma coisa que você não faz. Então, eu não corro, eu não danço. Então, você tem que ter um verbo em seguida. Porque o auxiliar não funciona sozinho. Ele tem que ter alguém ali para falar o que ele está querendo auxiliar, tá? Tá dando para entender? Se tiver tendo dúvidas, anota aí. Depois manda no grupo, que eu explico melhor para você se for necessário, tá? Não se preocupe. I don't go to school every day. Eu não vou para a escola todos os dias. Então, I don't. Eu uso don't no caso de mim, quando eu tô falando de mim. Uma observação importantíssima. Quando eu uso doesn't ou don't, quando eu uso auxiliar, ele se torna o principal da frase. Ou seja, o meu verbo não vai sofrer modificação em nenhuma forma. Então, eu não falo she doesn't like meat. Não. Se o meu doesn't já está sofrendo a conjugação, é só ele que vai sofrer a conjugação. Então, não muda. Esse aqui, o verbo que vem depois, ele fica imutável. Ele fica do jeitinho original que ele nasceu, tá? Então, she doesn't like meat. I don't go to school every day. Essas são as formas negativas. E agora eu vou ensinar para vocês as formas interrogativas. Para fazer a forma interrogativa, para fazer perguntas, a gente vai usar os auxiliares do ou does lá no começo da frase. Então, fica do I, do you, does he, does she, does it, do we, do they. Essa é a fórmula da pergunta, tá? Por exemplo, vou perguntar se ela gosta de carne. Does she like meat? Lembra que o meu verbo não muda porque meu auxiliar está presente. Quando meu auxiliar está presente, ele é a única palavrinha que vai sofrer alteração se for necessário. Meu verbo não. Does she like meat? Do I go to school every day? Então, eu trago meu do lá para frente e automaticamente vira uma pergunta, tá? É bem simples. Eu vou mostrar mais exemplos para vocês daqui a pouquinho, para vocês irem aplicando essas regras e entendendo como elas funcionam na prática. Para responder, você pode colocar yes, I do, ou she does. Ou, se você quiser negar, no, I don't, ou she doesn't. Yes, I do. No, I don't. Yes, she does. No, she doesn't. Você sempre concorda com o auxiliar, com do ou com does, e nunca com o verbo, né? Tipo, yes, I like. Não. Se eu perguntar, do you like meat? Você gosta de carne? Você falar, yes, I like. Não. É yes, I do. Ou no, I don't. Tá? Eu sei que é bastante informação, essa aula ficou um pouco mais longa do que as outras, mas eu falei para vocês que isso é realmente um assunto muito importante, que eu precisava tirar esse momentão com vocês para conversarmos. Agora eu vou mostrar frases de exemplos para vocês saberem como aplicar todas essas regrinhas. Vamos ver alguns exemplos aqui. I work as a teacher.
eu trabalho como professor ou professora, tá? Então, aqui eu tenho work, tá no presente, no afirmativo, tranquilo. She enjoys playing tennis. É para você repetir, tá? Ela gosta de jogar tênis. Então, lembra que o meu verbo, quando ele termina em vogal mais Y, eu ponho S. She enjoys. É só pro he, she, it. They study English every day. Eles estudam inglês todos os dias. We live in a big city. Nós vivemos numa grande cidade. E he reads a book every night. Ele lê um livro todas as noites, tá? E aí tem um Szinho ali porque é o he. Lembra que a regra se aplica ao he, ao she e ao it. Agora vamos para as negativas. I don't drink coffee. I don't drink coffee. Eu não bebo café. Então, estou negando com meu don't. She doesn't like spicy food. She doesn't like spicy food. Ela não gosta de comida apimentada. Lembra do doesn't? E lembra que eu não acrescento o S aqui porque eu já tenho doesn't. They don't watch TV in the morning. Eles não assistem TV de manhã. We don't play video games often. Nós não jogamos videogame frequentemente. He doesn't speak Spanish fluently. Ele não fala espanhol fluentemente. Aqui, novamente, eu tenho doesn't. E o meu speak não vai sofrer alteração, porque, é claro, só se aplica ao auxiliar. Agora, frases interrogativas. Do you play the guitar? Você toca guitarra? Então, eu uso do lá na frente. Does she live in New York City? Ela mora na cidade de Nova York? Does lá na frente. Aí, meu live não vai mudar, porque já tenho does. Do they eat meat? Eles comem carne? Do we have class today? Nós temos aula hoje? O do lá na frente. Does he work on Saturdays? Ele trabalha aos sábados? Does lá na frente. Para responder, yes, e aí a pessoa que tem que concordar com a resposta, tipo, se estou falando dela, a resposta vai ser sobre ela. Se ele está falando comigo, do you? Aí eu respondo falando de mim, yes, I do, or no, I don't. Ou se for na terceira pessoa, yes, he does, or no, he doesn't, tá? Então, essa é a nossa aula de Simple Present. Ficou bem longa, bem extensa. Assista se você precisar, pode assistir novamente, anote suas dúvidas e faça os exercícios da apostila de homework, tá? O que você aprendeu aqui também está na sua apostila de forma mais resumida e eu vou deixar alguns exercícios para vocês também estarem realizando e na nossa próxima aula vamos fazer uma aula prática sobre esse assunto aqui. Te vejo na próxima aula, então. Bye, bye. Espera um momento que você tem um bônus, tá? Ó, não deixe de fazer a lição de casa da Unit 4. Página 58, com as 10 frases. Página 59, com to-do list, que você vai fazer com atividades reais ou fictícias, tá? Você vai fazer uma lista de afazeres, lista de tarefas com os verbos que você precisar usar. E aí, na 2, você vai colocar o modo da terceira pessoa de cada verbo, tá bom? Não deixe de fazer a lição de casa. Nas próximas aulas você vai ter aí a atividade prática, mas quando formos iniciar a Unit 5, vamos ter a correção dessas atividades também. Então, não deixe de fazer, tudo bem? See you in the next class.